Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda, tudo bem? Pronto, vamos só fixar esse comentário aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, boa tarde para você que já está aqui, boa tarde, seja muito bem-vinda, viu? E seja você também muito bem-vindo, você que vai estar passando depois. Hoje nós vamos dar prosseguimento, Josane Jesus, hoje o bicho vai pegar, já quase nem entro, tá? Então hoje nós vamos, Joana também, seja muito bem-vinda, hoje nós vamos estar aqui dando prosseguimento ao nosso livro O Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill, tá? E a gente já está aqui se encaminhando praticamente para o final. Opa! E hoje nós vamos falar dos 7 princípios que libertam ali a nossa mente, né? Nos livrando ali das garras do diabo, tirando a nossa cabeça da alienação. Então eu convido você, para você já estar aqui, ó, comigo, fazendo a partilha. Vamos lá? Joana, começa aí a fazer o movimento que ela... Hoje estou ao vivo e ontem você me fez falta, tá? E aí a gente já vai fazendo aqui essa partilha com todo mundo, tá? Só mais um instantinho, por favor, porque o meu negócio está vindo ainda do céu. Pronto, acabou de chegar. Né? Acabamos, tira aqui a tomada porque ele tá cheio já. Só mais, não. Ah, tá. Pronto. Hoje o negócio tá assim, meu bem. Hoje a coisa tá, né? Tirando aqui na mão grande comigo. Então você que vai passar depois, me perdoe. A Joana já está aqui comigo, já está vendo tudo ao vivo em cores, né, Joaninha? Então vamos lá, eu amo suas Joaninhas, viu? Eu quero chamar você para a gente estar aqui partilhando, né? Hoje nós vamos estar, mais uma vez, completando aqui, quase terminando, né? Amanhã, se Deus quiser, eu quero acabar, né? E hoje eu venho trazendo também, dentro desse livro, eu venho trazendo muito ali as sínteses do meu mestre, né? Do meu mentor para assuntos de desenvolvimento pessoal, Jacob Petri. Então hoje eu quis tirar aqui dentro, né, a live dele, as coisas dele, o livro, o próprio livro. Então tem muita coisa. Imagina você pegar um livro todo para você fazer em algumas horas de live. Então fica muita coisa, mas eu espero que quando eu terminar essa série, eu tenha tomado novamente algumas atitudes na minha vida. E eu espero que você também esteja fazendo a mesma coisa. Mas Maia, seja muito bem-vinda, viu, amada? Então hoje nós vamos aqui estar nos encaminhando para aqueles 7 princípios, né, que o próprio diabo dá nessa entrevista. Então, para você que vai estar abrindo essa live pela primeira vez, está passando pelo YouTube, Maria Viana X, tá? Eu sou da cidade de Santos, sou casada, tenho 2 filhas e eu gosto de ficar aqui compartilhando com você esses conhecimentos. A Joana colocou, hoje eu trabalhei ouvindo o audiobook. Eu também gosto muito de ouvir o áudio, porque não me impede, né? Para mim ler, eu tenho que parar, eu tenho que frisar, eu sou daquelas que fica ali, ó, rabiscando. Então, eu tenho que estar muito só naquilo. O audiobook não, o audiobook eu consigo colocar a minha atenção lá e aqueles trabalhos manuais que a gente já tem costume de fazer, eu consigo desenvolver tranquilamente, tá? Consigo ser aí multifuncional nesse momento. Então, para você que vai estar abrindo a live pela primeira vez, não sabe ainda em que ponto a gente chegou, então desde o começo da semana, desde segunda-feira que a gente está aqui partilhando com você as sínteses do meu mestre Jacob Petri, mas também a leitura e algumas partes eu trago mesmo do próprio livro ali, o jeito que está escrito, ali do Mais Esperto que o Diabo, uma obra, né, uma obra literária, uma obra ali para psicologia maravilhosa, escrita pelo nosso autor, o Napoleão Hill, né? Então é uma obra que foi escrita ali em 1928, mas só foi publicada agora em 2014. Ficou mais de 80 anos, sei lá quantos anos, não fiz a conta. Ficaram ali vários anos escondidas, né? E como Napoleão, ele já tinha feito ali os seus livros, né? Tinha feito ali Quem Pensa Enriquece, que era um grande best-seller, já tinha feito ali dentro As Leis do Triunfo, e na recessão de 1928 ele se viu totalmente preso, né, à recessão, sem vontade, sem força, sem nada, que é o que a gente mais debateu aqui, foram essas forças restritivas. Ele passou mais de 20 anos estudando pessoas, né, de muito sucesso e também pessoas fracassadas, para poder saber ali, entre elas, qual era o código comum, qual era o denominador comum entre o fracassado e entre aquele que tem realmente ali um sucesso na vida. Por conta disso, ele compilou isso em 8 livros. O Jacob Petri, que é um estudioso da sua vida, colocou isso nas 16 leis do sucesso. Depois de entregar elas a semana passada, eu gostei muito e vim aqui para a gente conhecer esse livro. Esse livro é maravilhoso, né? Mais Esperto que o Diabo. Então, o Napoleão, ele já tinha o costume de fazer essas entrevistas com as pessoas. Ele passou 20 anos fazendo entrevista. Então, nesse momento que ele estava se sentindo muito envergonhado por estar
rendido, né, por essas forças negativas, ele fez ali um momento de mente mestra. Ele se retirou, assim como nosso Senhor Jesus Cristo também se retirou para um momento em que ficou sozinho, ele e a sua mente. E aí ele foi fazer essa entrevista, né, fazer esse momento ali, confrontar a mentalidade do diabo, e fez com que ele confessasse várias coisas. Ele mesmo diz no próprio livro que não sabe se isso foi algo da sua imaginação, né? Toda essa entrevista foi algo da sua imaginação ou se realmente aconteceu, mas isso não é muito importante. O mais importante é a mensagem que tem dentro desse livro e mostra pra gente como a nossa mentalidade funciona, tá? Então hoje a gente chega num momento ali do livro, no momento da entrevista, onde Andressa Corrêa, Andréa Corrêa, seja bem-vinda, Andréa. Então, ele chega nesse momento aqui em que ele vai para os 7 princípios, tá? Onde a gente pode se libertar dessa alienação. Então, a gente, desde segunda-feira, a gente veio vendo, veio construindo, né, aos poucos, como é que isso se deu. Então, hoje a gente vai ver muito sobre emoção, percepção, inteligência, a nossa revolução, tá? E ontem a gente finalizou, né, ou fizemos a nossa live ontem, falando muito ali do pensamento fixo, né, do pensamento permanente, aquele pensamento que é uma força do universo, né, uma força cósmica, onde se chama de ritmo hipnótico. Então a nossa live de ontem foi a gente poder aprender a se libertar desse ritmo hipnótico, onde querendo você tem um ritmo hipnótico de pensamento permanente, né, positivo ou negativo. Como a gente cria a nossa realidade com os pensamentos, é legal a gente ver o que é que a gente está criando, tá? Nós vamos relembrar alguns pontinhos importantes, que eu achei que seria importante para a gente poder pegar o fio da meada novamente. Então, nós sabemos que existem, né, 2 forças, as forças progressivas. O universo ele é regido por 2 forças, né? A força do bem e a força do mal. A força progressiva, que é aquela força nossa positiva, e a força restritiva, a força negativa. É aquela força que nos puxa para baixo, né? As forças restritivas são as forças negativas que nos impedem da gente produzir, nos impede da gente progredir, e ela está vinculada a essa metáfora do Napoleão Hill. Então, essa metáfora dele de fazer essa entrevista com o diabo, então o diabo nada mais é do que essa força negativa que também está no universo. Está ali para nos atrapalhar, se a gente não vigiar. Então, essa é a melhor maneira, né, que ele tem. Essa força negativa, dita pelo próprio diabo, é a atividade dele, né? É a força do mal, é a força que fica nos impedindo da gente ter o quê? Ter vida plena, ter vida digna, ter vida abundante. Está vivendo ali exatamente do lado daquilo que o nosso Pai quer, que é vivermos o lado progressista, é o lado que você faz progresso na sua vida, tá? Então, essa força negativa, ela vai aqui minando a nossa natureza divina. Ela vai minando, né? Eu não compartilhei, viu? Esqueci. Então, ela vai, e alguns pensam até que eu nem vi, né? Então, essa força negativa, ela vai nos minando, ela vai tirando da gente o nosso lado divino. Ela vai, aquele sopro da vida, a tua centelha divina, essa força negativa vai minando o que você tem. Então, quando você tem um plano, quando você tem um sonho, quando você sente aquela vontade de fazer, que era assim também que Napoleão estava, então ele sente aquela vontade de fazer, mas ele não encontra forças para agir. Ele está ali totalmente amarrado, não sabe o que fazer ou não sente as forças para sair daquilo, tá? Deixa eu só escolher aqui umas 3 ou 4 pessoas que eu estou sentindo falta, porque elas vêm sempre, né? E também aquelas que a gente deixa notificado, porque sabe que elas passam depois, né? Então, se você está chegando e não estou vendo, seja bem-vindo. E bem-vinda também, tá bom? Só mais um instantinho, por favor. E para você que está no YouTube, me dê essa liberdade, me dê esse momento, porque isso é uma construção nossa. Alisson, seja bem-vinda. Arenice, seja bem-vinda. Já comecei aqui há quase 10 minutos. Eu atrasei, né, gente? Eu não consegui. E aí vocês pensam que não vai ter mais nada, né? Israel também, seja bem-vindo. Chama o pai, chama todo mundo pra gente começar, tá? Então, a gente tá aqui fazendo esse breve resumozinho, onde a gente sabe que o universo ele é regido por as forças negativas e por as forças positivas. As forças positivas são aquelas que fazem com que a gente progrida, aquelas que fazem a gente ir pra frente. E as forças negativas são aquelas que nos puxam para baixo. São aquelas nessa metáfora relacionada com o inimigo. São as forças, realmente as forças do mal. As forças que impedem que o teu lado divino, que a tua centelha divina, que o teu lado do Criador, aquela tua força de Deus mesmo, ela também fique para baixo. Então, uma força, a que for maior, vai... É aquela história do você alimentar o monstro, né? O monstro que você mais alimentar é o que mais vai crescer. Então, essa força negativa, o próprio diabo diz que domina 98% das pessoas do mundo inteiro. Por quê? Porque só apenas 2%, de acordo com o diabo, apenas 2% consegue pensar por si só.
tá? Se a gente for ver ali também a pirâmide financeira, né? Por isso que ele controla tanta miséria, tanta pobreza, a pirâmide financeira também, 95% das pessoas ganham muito pouco. Isaac, seja muito bem-vindo. Então, esses 95% ganham muito pouco. E por que ganham muito pouco? Ganham pouco porque a outra parte não é porque elas são ruins ou porque só elas são as privilegiadas, só elas têm a sorte, né? Não, é porque elas não se deixam influenciar, elas não se deixam alienar. Então, você vai pegar na pirâmide financeira aqui do nosso país, 50% das pessoas, você vai pegar 50 de cada 100, 50 ganha menos de R$2.000 e apenas 5% ganha acima de 10 mil, tá? Então, cada 100 você tira 50, tá? A gente vai vendo aqui que não é problema, ou como diz o meu mestre, você está dizendo então que para a gente não estar alienado é preciso ganhar muito dinheiro? Não, se você estiver satisfeito, se estiver gerando vida, se estiver gerando plenitude, estiver gerando felicidade, o R$1.000 que você está ganhando, tudo bem. R$2.000 que você está ganhando, tudo bem, o R$1.000 saiu ótimo, né? O R$1.000 que você está ganhando, se tiver ótimo para você, tudo bem, porque não está criando sofrimento na sua casa, não está criando escassez na sua casa, você não está dormindo assustado com medo de não pagar as contas, você não está fazendo economia demais sem soltar nada, seus filhos às vezes necessitando ou então querendo pagar uma escola melhor, comprar um uniforme você sem poder, remendando ali alguma coisa. Se com os seus R$2.000, R$1.000, a gente vendo hoje como a situação do país está, como tudo está tão caro, não é que você tem que ganhar muito dinheiro para você não ser um alienado do capeta. Se o que você estiver ganhando, você estiver muito bem, estiver dando para pagar o seu plano de saúde, estiver dando para colocar comida na sua casa, na sua geladeira, estiver colocando as roupas dos seus filhos, estiver colocando tudo, está tudo muito bem. Não está dando para fazer isso, então também não venha colocar na conta de Deus, porque essa é uma arma que ele usa poderosa e em tudo que acontece de errado na sua vida, você dizer que é da vontade de Deus, tá? Então, geralmente as pessoas que fazem isso não querem mudar, porque mudança dói. Então, por causa disso, então se você achar que seus 2.000, de cada 100 pessoas aqui no país, 50 ganha menos, 50, de cada 100 que você pegar, 50 ganha menos de R$1.000, tá? Agora, de R$2.000. Agora, você imagina com esses R$2.000, quanto que tá aí a sua venda, quanto que tá a sua farmácia, quanto que tá a sua padaria, quanto que tá as coisas que você tem que fazer. Deus não escolheu você só para pagar a conta, tá? E aí o inimigo vai alienando os seus pensamentos, vai alienando a sua vontade, a sua força, a sua vontade de crescer, de você ter mais. Não é para você ser uma pessoa gananciosa, é para poder você tem aqui, ó, na tua terra, você é um agricultor, vamos colocar as coisas bem simples, você tem a sua terra, você tem o direito de explorar aquela terra, porque aquela terra é sua, e aí você vê que vai ser um ano bom de chuva, vai ser um ano não sei o quê, e aí você tem apenas meio quilo de semente, mas você sabe que vai ser um ano muito bom. Você vai fazer de tudo para você conseguir uns 5 sacos de semente, porque você quer colher muito mais. Então isso é você ambicionar para você querer mais, você fazendo. Não você ser a pessoa gananciosa que quer colher a plantação dos outros que você ainda nem plantou, tá? Vou falar disso de novo. Agora, se essa falta que você está sentindo, essa falta de dinheiro, né, tá lhe trazendo sofrimento para sua casa, tá trazendo aí vida escassa, você está realmente com a mente alienada. Ele tomou conta dos seus pensamentos. As partes vazias do seu pensamento, ele está aproveitando para estar colocando medo. Está colocando medo de passar fome, medo de não pagar conta. Está colocando sofrimento, está colocando discórdia, está colocando discussão entre marido e mulher. Ele está aproveitando de todas as maneiras para poder estar deixando você perturbado, tá? O diabo, ele está tomando o seu direito de pensar com liberdade, tá? E aí, por falta desse pensamento livre, a gente termina criando a vida que a gente não gostaria. Por quê? Porque esse pensamento está tomado por ele. Então, quanto mais você pensa naquilo, mais daquilo você faz, tá? Para tirar o poder, né? O poder das garras do inimigo, que é exatamente isso que a gente quer fazer. Os 7 princípios, os 7 princípios que libertam a nossa mente das garras do danado, né? Do espertalhão, lá do capetão. Então, para a gente poder tirar, para a gente poder ter esse poder de pensar novamente, tirar esse poder de pensar das garras do inimigo, Napoleão fez essa entrevista e obrigou o diabo a revelar nessa entrevista os 7 princípios que vão nos libertar. Ele fala assim, se você em vários lugares da entrevista, ele vai dizer assim, se você tivesse que dar um conselho para essa pessoa, tá com dor de cabeça, tá meio dodói? Resiste, não deixa ele te carregar, não deixa ele alienar seus pensamentos. Toma uma dipirona e fica aí firme, tá?
Você vai ver aqui, quando ele pede assim, ele vai falando os princípios, tá? Gente, por favor, leiam o livro, escutem o audiobook, façam alguma coisa, façam algo para vocês estarem tomando esses conhecimentos. Então, se a partir de hoje a gente pegar esses 7 princípios que vai ser dado aqui e a gente aplicar esses princípios na nossa vida, não tem como a gente não conseguir aquilo que a gente quer. Por quê? Porque você passa de novo a pegar o seu poder, o poder de você pensar, o poder que o Senhor lhe deu, o poder que é seu, e você vai fazer da sua vida aquilo que você quer, porque Deus, que é dono de tudo, que é dono de você, é dono da sua vida, lhe deu essa oportunidade de você vir aqui e se desenvolver do jeito que você quiser. Aí você, por não tomar conta disso, deixa que o capeta venha e faça de você o que ele quiser. Então você está indo de encontro ao Senhor seu Deus, tá? Vamos entender cada princípio e por que ele, né? A gente vai entender como cada princípio desse que ele vai dando e por que aplicar o princípio é muito bom, e quando a gente não aplica esse princípio na nossa vida, nós vamos continuar vivendo alienados e com medo. Com essas forças que nos restringem, a gente vai se tornar o escravo do inimigo o tempo todo. Na live de ontem a gente falava, é uma vida toda, uma vida toda. Imagina que você já viveu 50, mas você vai morrer com 80. Você tem 30 ainda para você retirar esse poder dele, ou você vai ficar simplesmente, a partir de agora você já sabe, ou você sabe como fazer, ou ir procurar muito mais, você continua deixando que ele faça e desfaça de você, tá? Então o primeiro princípio, quando ele pergunta quais os princípios, ele fala assim, a gente já falou nessas lives, que foram apenas preparatórias para você chegar até aqui. Então, o primeiro princípio que, se a gente aplicar na nossa vida, a gente vai libertar a nossa mentalidade das garras do inimigo, nunca mais ele vai ter o poder de fazer do teu pensamento, fazer da tua cabeça, plantar sementes ruins para você colher, dizendo que é vontade sua, é pensamento seu, ou então é pensamento, é vontade de Deus, então você vai ficar liberta para o resto da sua vida, tá? O primeiro princípio é você ter o seu propósito definido. E ó, que a gente vem se preparando aqui, desde os hábitos eficazes para o sucesso. Ali naqueles hábitos, as primeiras lives, é exatamente para você saber o que é um propósito. É exatamente para você saber o que é um hábito. É depois de você saber o que é um hábito, você saber o que é a personalidade. É para você criar caráter. Então a gente vem lhe preparando aqui há mais de 60 dias, para poder você chegar aqui, e aí não sei ainda, volta lá, as lives estão gravadas. O máximo que você quer fazer é acelerado, vai para o YouTube, Maria Viana X. Eu, por não ter muito tempo, eu me escuto acelerado. Eu já falo acelerado para poder lhe segurar aqui, que eu sei que o meu conteúdo, além de denso, ele é extenso. Então, se eu não falar desse jeito, se eu ficar aqui morgando, você vai dormir comigo. Por isso que você perguntar assim, por que ela fala tão rápido? Por que ela fala com tanta veemência? Porque senão você dorme. E é tudo o que ele quer, roubar a sua atenção. É lhe tirar daqui. Desde a primeira live que eu digo e o meu mentor já dizia, todo mundo diz e o livro vem dizendo. Tudo o que ele quer é roubar de você a sua atenção. Ele não precisa de muita coisa, ele só precisa lhe distrair. Lhe tirar daquilo. Então você vai ter raiva de mim, você vai ter raiva da minha voz, você vai pegar o livro, você vai ficar com sono. Por quê? Porque ele não tem interesse que você deixe de ser um alienado, deixe de ser uma alienada, tá? Então o primeiro princípio é você precisa ter um propósito definido. Você precisa definir o propósito da sua vida. Todo mundo vem aqui para cumprir um propósito. Mas o teu propósito de vida, o que é que você precisa? O que é que você pretende? O que é que você vai ser? Para que você serve? Você está vivendo a vida para quê? Tá? E aí a gente vai vendo o pessoal da live caindo, né? Ou vai caindo porque ele tira a internet ou porque o pessoal não aguenta. Mas quem for passar e quiser aguentar, a pancada é essa, tá, gente? Então, o primeiro princípio... Olha, eu disse que ia me lembrar. Mas eu só vou me lembrar do Clavagnoli. Era Márcia Clavagnoli, acho que era Márcia, né, Márcia? Se não, coloca aí pra mim. Então aqui a gente já vem numa briga de quase 20 minutos, tá? Pra não perder tempo, porque o conteúdo hoje é muito denso. Se você puder, você assiste depois. Então, desses 7 princípios que o inimigo confessa, né, que pode libertar a nossa mente, que ele não vai ter mais força para quem tem, é exatamente o primeiro deles, o mais forte de todos, é você ter um propósito definido. As pessoas que têm propósito definido, que sabem o que querem da vida, o inimigo não tem força, o inimigo não consegue chegar na sua mente. E você se torna a ser uma pessoa, Maria do Carmo. Gente, nada a ver. Márcia, olha, Maria do Carmo Lavagnoli. Vamos combinar uma coisa? Toda vez que você chegar, você já chega assim, Maria do Carmo Lavagnoli. Boa tarde, que eu vou ficar a pessoa mais feliz do mundo, tá? Que eu tenho dificuldade com mente, não, com um nome. Mas eu vou mudar isso aqui ainda. Então, se você é aquela pessoa que tem o propósito definido, e qualquer pessoa que sabe o que quer realmente, que tem planos firmes, ela sabe o que quer da vida dela, ela sabe o que ela está correndo atrás, ela vai alcançar, porque a própria vida, o próprio universo, tudo fica ao
seu favor. Então você tem que saber o que é que você quer, tá? Combinado, né? Ai, que maravilha, né? Então, quando pode chegar, não relaxa. O pessoal não entender porque é que você chega desse jeito, não, tá? Deixa que a gente vai se entender muito bem. Maria do Carmo Lavagnola. Acho que depois de umas 3 vezes, pronto. Aí quando eu estiver firme, eu te falo. Quem tem um propósito definido é uma pessoa que é usada por Deus. Então, as forças inimigas, as forças restritivas, né? As forças negativas e as forças progressivas, as forças positivas, que são as forças de Deus, são as forças que estão na natureza, é tudo para lhe ajudar, mas você é uma pessoa livre, você também pode ser alienado e servir exatamente o contrário, e servir ao inimigo de Deus, a quem ele chama do meu opositor. Então, às vezes, Deus não pode fazer nada por você, para você, né? Por quê? Porque a gente está com a cabeça totalmente alienada. Então, se existe, Deus habita em todos os lugares do mundo, menos na nossa mentalidade. Só se a gente deixar. Se não deixar, não tem como, tá? A pessoa que tem o propósito definido, ela é usada por Deus para fechar a porta da mente contra as ciladas do demônio. Não existe mente nenhuma que tenha um propósito definido que ele consiga fazer nada ali. Então, ele só consegue lhe influenciar de novo se você de novo se alienar, não prestar atenção em como você está cuidando dos seus pensamentos. Então ele chega numa brecha daquela e ele começa a plantar sementinhas de novo, tá? Só se aliena quem se permite. 98% das pessoas não conhecem o poder de um propósito definido. Se as pessoas conhecessem, se as pessoas quisessem, elas iam começar a pensar mais. Não interessa que o teu propósito aos olhos dos outros pareça muito pequeno. A gente vê ali nas lives do sucesso, todos os sucessos que a gente fez, né, que eram os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Eu fiz a série, né, como os hábitos eficazes para o sucesso, são mais de, 20 lives, 30 lives, nem lembro quantas lives são. Então você vai ver ali como a gente vai vendo a importância de você ter um propósito na vida. Então, quando você tem esse propósito e as pessoas não sabem o poder que isso tem, quando você define o teu propósito, você fica com uma força imensa. E a gente falava assim como o sucesso também, o teu propósito, o teu sucesso é aquilo que você se predispõe, é aquilo que lhe preenche. Não é o que você vai fazer para agradar os outros. É aquilo que a tua essência, a tua vontade fica cheia, fica plena. Você descobre dentro do teu propósito os dons que você tem. Porque Deus nunca vai te dar nada, Ele nunca vai pedir nada de você que Ele não já tenha colocado mais, que Ele não já tenha colocado ali. Paty, seja bem-vinda, viu? Então, quando você tem esse propósito definido e 98% das pessoas não sabem o poder que isso aqui tem, aí o inimigo deita e rola. Por quê? Porque toma conta da tua cabeça. Quando você sabe o propósito que você tem, o que você quer fazer da sua vida, a própria vida vai conspirar ao seu favor, tá? Por quê? Porque quem sabe o que quer, sabe realmente onde vai chegar. Quem não sabe o que quer, fica assim, ó, sendo levado para lá e para cá, não tem nem como aproveitar as ajudas que o universo quer dar. Por quê? Porque o universo dispõe, mas você não definiu ainda o que você quer. Então fica como um barquinho ali à deriva, sendo levado para lá e para cá. Por causa de ser levado para lá e para cá, né? Isso se for um barco à deriva. Se for uma pessoa dos finais de semana, ela fica ali deixando o Zeca Pagodinho levar, né? Vida leva, vida traz. Vida leva eu para lá e para cá. E aí você vai ficando como? Se a maior arma dele, a arma que ele mais gosta, são todos os tipos de medo que ele pode pegar numa mente, quando você fica para lá e para cá, porque você não tem um propósito definido, você não sabe o que fazer, o que é que vai acontecendo? Você vai ficando com medo do futuro, porque você não sabe qual é o dia de amanhã, como é que vai ser, você não está plantando nada no presente. O que é que você pode esperar de bom? Então, por causa dessa insegurança, por causa desse medo, ele vai plantando as sementinhas dele dentro da sua cabeça. O território que era seu fica sendo ocupado por ele. Cada lugar vazio ele vai ocupando semente de quê? Semente de sofrimento, semente de escassez, medo de envelhecer sozinho, medo de não ser amado, medo de não dar conta das contas, medo de ser frustrado. Todo o medo que ele puder ir colocando aí, ele vai colocando na tua mente, tá? E pra gente se libertar e procurar esses 7 princípios que ele mesmo deu, para se libertar e começar a partir de hoje, você vai começar a assumir o controle da sua mente. Então, quando você começa a assumir esse controle da sua mente, é porque você faz o quê? Chama a responsabilidade pro seu peito. Você não vai mais ficar culpando o presidente, você não vai ficar culpando o deputado, você não vai ficar culpando o prefeito, você não vai ficar culpando o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu marido, a sua mulher. Você tem uma responsabilidade na vida. Então você vai, a partir de hoje, você vai meter a mão na cabeça, né?
Sara Batista, seja bem-vinda. Sara Rosa Batista, seja muito bem-vinda. Então você vai meter a mão na sua cabeça, no seu peito, chamar a responsabilidade para o seu peito e dizer assim: a partir de hoje eu comando isso aqui, a partir de hoje eu determino, eu assumo o poder que o Senhor me deu, e quem vai pensar sou eu, quem sabe o que é da vida sou eu, quem vai planejar, quem vai projetar, quem vai apresentar para o meu Senhor sou eu. Eu não estou aqui com a minha vida para estar servindo ao professor, ao doutor, ao padre, ao juiz, ao pastor. Eu estou aqui para servir na minha vida, porque assim Deus confiou uma vida para mim. E aí você começa a declarar para você mesmo: eu vou tomar conta do meu pensamento, eu sou capaz de pensar por mim mesmo, eu sei o que eu quero fazer, eu vou fazer esse plano acontecer, porque é isso que eu quero, é isso que eu decido, tá? Danizinha, seja bem-vinda. Pretendo lhe ver hoje, talvez, tá? Seja muito bem-vinda, tá, meu amor? Então, a pessoa que tem esse propósito definido e quer começar a viver isso, começar a se libertar das garras do inimigo, a primeira coisa que você vai fazer é tomar conta do seu pensamento. Você vai declarar para você mesmo que você é capacitada, que você sabe fazer isso, que você é a dona da sua cabeça, que é você quem vai responder pela sua vida. Você vai apresentar para o teu Senhor os planos que você tem, os sonhos que você tem, e você vai se comprometer com você mesmo para você fazer esses sonhos acontecerem, porque isso vai fazer parte da sua plenitude, da sua alegria, da sua vida plena e abundante. E você vai lutar por isso. Mas Maria, é uma coisinha tão pequenininha, é pequenininha, mas é sua. É você quem vai se realizar. Não se deixe comparar, nem deixe os outros dizerem, nem deixar você achar que o que você tem é grande ou pequeno. Quem responde pela sua vida vai ser você, hoje, amanhã e sempre. Tudo que você plantar, é você que vai colher. Seja bem-vinda, Rai. Seja muito bem-vinda, tá? Então, esse é o primeiro plano, é você começar a declarar e já tomar posse dos seus pensamentos. Se a gente não agir assim, a gente vai continuar deixando essa cabeça vazia. Seja bem-vinda, Isabel. Então, você vai deixando essa cabeça vazia com lugares para ele poder estar colocando as suas sementes negativas aí, e a terra é sua, a cabeça é sua, mas esse território, quem vai tomar conta é o inimigo. Ele mesmo declara na sua entrevista: sou eu o meu maior prazer, eu me sinto regozijado, eu me sinto uma pessoa que é de alta performance, porque a minha atividade é alienar a cabeça. Então, se você não tem um propósito definido, se você não sabe fazer isso, não toma conta da sua mente, é aí onde ele mais vai agir. Uma outra coisa ainda dentro do propósito é que quem define o propósito, é um segundo ponto dentro do propósito. Primeiro você define o propósito que você quer. O que é que você vai fazer? Você vai apresentar para o teu Senhor, você vai lutar. Você vai dizer: não, na minha cabeça mando eu, meu pensamento mando eu. Por que eu estou aqui devaneando? Por que eu estou perdendo tempo com isso? Tome conta do seu pensamento. Pense para produzir, você tem uma energia maravilhosa. E o segundo ponto é: quem define o propósito, fecha as portas da mente, passa a ser serviço do Senhor, porque o opositor, como ele chama, né? Então ele começa a não ter forças, porque Deus não pode fazer nada se você não cuidar da sua mente. Você é livre, é você quem cuida. Se você convidar o inimigo para entrar, para colocar medo, para colocar insegurança, para colocar escassez, Deus não pode fazer nada, porque é você quem está buscando aquilo. Nós somos os donos, então é a gente quem tem que pegar. Gratidão, Arenice Baco. Olha, quando a gente define... Obrigada, viu, Ari? Quando a gente define o propósito, então quando a gente define esse propósito, a gente fecha as portas da mente. Tá? Por quê? Porque aí você vai saber realmente, com certeza, o que é que você vai fazer da sua vida. Você sabendo o que fazer da sua vida, você não tem espaço para dúvida, você não tem espaço para medo, você não tem espaço para segurança. É aquela mulher, aquele homem que se levanta de manhã sabendo que tem uma meta, sabendo que tem que fazer, sabendo que tem alguém que espera por ele, sabendo que está fazendo as coisas e vivendo porque é feliz, quer buscar cada vez mais felicidade. Quando você define esse propósito, primeiro você define o propósito. Depois que você está com o propósito definido, você realmente vai agir com certeza, sem medo, sem nada. Você vai todo dia, você vai trabalhar. Seu pensamento está voltado para o seu propósito. Então, quem define o propósito também não tem o dom, nem tem ali as tentações de ficar procrastinando. Porque só procrastina constância. Isso mesmo. Isso mesmo. Isso, Maria do Carmo Clavanhola. Eu vou falar para você que eu vou pegando isso aí. Então você tem constância. E quando você não sabe o que você quer, você não sabe o que você tem que fazer, você começa a procrastinar. Qualquer coisa é motivo para você procrastinar. As pessoas vão lhe chamar para ir para algum lugar, você não usa da sua vontade independente. Não é, a gente não faz as coisas porque está morrendo de vontade de fazer. Você faz as coisas porque você definiu, você decidiu. Então você vai lá, é um compromisso com você, e a gente viu muito ontem que quem não cumpre os
compromissos consigo mesmo, o inimigo aproveita para desmoralizá-lo, tá sempre ali na cabeça dele, você não é capaz nem de cumprir com você, como é que você vai se comprometer com ninguém? E aí é sempre as armas que ele vai usando, tá? Então quem define o propósito não procrastina. Quem não sabe o que quer, fica deixando as coisas para depois. Não sabe a importância que tem de agir hoje, agir no momento, agir agora, porque amanhã é você quem está preparando, tá? Então se torna uma pessoa hesitante, uma pessoa cheia de dúvidas, tudo que vai fazer tem dúvidas, não tem pressa para nada, não tem interesse em ajudar ninguém, não faz nada. Por quê? Porque deixa a vida, ó, não sabe onde tá, não sabe o que é que tá, tanto faz. O que tiver acontecendo para ele tá muito bom. Não interessa onde estão indo. Ele tá ali levando a vida, tá? Então tem mesmo, e tem mais, né? Tem mais. Quem define o seu propósito, e a gente já viu também durante essa semana, que não é porque você definiu o seu propósito que você não vai ter problema. Você vai ter, essa doeu, né, Raimunda? Perdão aí. Então, quando a gente define o propósito, não significa que a gente não vai ter mais problema, não. Porque ele sabe, eu tenho dito aqui a semana toda, ele sabe, ele não tem o poder de criar, mas ele sabe o que é bom para você e o que Deus tem preparado para você. Então, ele vai fazer de tudo para lhe roubar a atenção, ele vai fazer de tudo para lhe desviar do propósito de você ser feliz. O trabalho dele é a força opositora. As forças, os polos, os nêutrons, os elétrons, os átomos têm que ter, para poder se equilibrar, positivo e negativo. E a gente faz uso daquilo que quer. Só que quando você não faz uso das energias boas que tem, ele faz você fazer uso das energias negativas como se fosse um desejo seu ou uma vontade de Deus. Não, é a gente que não está sabendo usar, tá? Então, quando a gente define o propósito, a gente não vai deixar de ser tentado por ele. Porque ele não vai gostar de lhe perder, ele não vai gostar de perder território. Então, mesmo você sabendo o que você quer, ele vai fazer de tudo para lhe desviar do propósito. Propósito, gente, é uma coisa tão séria, é uma coisa tão maravilhosa, que você só vem para o mundo porque tem um propósito esperando por você. Você vem primeiro é tão importante que a tua vida não tem importância. Mais importante do que a tua vida é o propósito que foi criado para a sua vida cumpri-lo. Você está entendendo? Então você vem para a vida, você vem para esse mundo para cumprir algo que o Senhor já tinha, lhe chamou, lhe convidou e você topou. Mas ele não lhe impôs, ele predispôs. Ele deixou ali, ó, predestinado para você se você quiser. Mas o plano é muito bom. Então quando o inimigo lhe perde a sua cabeça, a gente cria a realidade que a gente vive. Ele não consegue mais lhe influenciar. O que é que tu acha que ele vai fazer? Você está se encaminhando para o seu propósito, você já definiu, você está agindo com ele, você está sabendo o que você faz, ele vai ficar ali tentando o tempo todo. Como é que ele vai tentar isso? Como é que ele vai levar você para isso? Ele vai lhe tentar fazendo todo tipo de proposta, todo tipo de coisa para que você se torne uma pessoa gananciosa. Aí você deixa de ser aquela pessoa que ambiciona crescer. Você começa a se tornar ganancioso. Você começa a se tornar aquele buraco negro. Tudo tem que girar em seu torno. Tudo você tem que puxar para você. Você começa a consumir de tudo. Tudo é seu. Tudo você quer puxar para você. Então, por se tornar essa pessoa aí, que é uma das armas dele também, você vai ficando ganancioso. Você vai trocando essa ambição, né, pela ganância. E aí, o que é uma pessoa gananciosa? Uma pessoa gananciosa, do mesmo exemplo lá do agricultor, o agricultor, ele tá vendo que tá tudo favorável para ele, vai ser um ano de colheita boa, vai ser isso. Ele vai pegar as sementes dele na quantidade que ele quer colher bastante, ele vai preparar aquela terra, ele vai colocar a quantidade de semente, ele tá vendo que o ano vai ser bom, ele vai fazer até a mais do que o que ele fazia antes, porque ele quer uma safra melhor. Então, ele vai preparar a terra, ele vai colocar muitas sementes ali, ele vai ter o trabalho com toda aquela semente que ele aumentou, ele vai colher uma colheita bastante. O ganancioso faz o quê? Ele não prepara, só que quando ele vê a colheita dos outros muito grande, ele vai querer colher da colheita dos outros. Então pode ser aquele empresário que vai dar capote em todo mundo, vai ser aquela pessoa que toma emprestado, não paga, que pega dinheiro emprestado e tudo e vai ali, ó, só acumulando, só puxando. Tá? É aí onde ele começa a construir tesouros, onde a traça vai comer mesmo, porque o mais importante que era ele aproveitar do propósito dele para servir o mundo, ele está consumindo o mundo. O mundo, ele é feito para a gente chegar aqui e cada vez mais a gente melhorá-lo. Você não tem que se preocupar com os filhos que você vai deixar para o mundo.
Como é que você... Não é com os filhos que vai deixar para o mundo. É como é que esse mundo vai receber os seus filhos. Você tem que preparar filhos para deixar o mundo melhor do que o que eles encontraram. Para poder os filhos deles continuarem com isso aqui. Então a gente deixa de ser uma pessoa ambiciosa, uma pessoa que quer crescer, uma pessoa que quer se desenvolver, para começar a querer tomar posse das coisas dos outros, se tornando ali um ganancioso. Isso é uma arma que o inimigo vai trazendo. Ele vai colocando ali propinas, ele vai colocando oportunidades para você ir caindo. E aí você se desvia do propósito que você tinha, tá? E aí se torna uma pessoa como, que é uma das armas dele, tornar o mundo egocêntrico, arrogante e prepotente. Então essa pessoa que começa, ela tinha até um propósito, ela descobriu, ela começou a fazer, ela vai... Mesmo com esse propósito definido, ela não se alinha com as leis universais, com os princípios universais, com aquilo que não muda. Nem aqui, nem na China, nem na África, nem no Nordeste, nem no Sudeste, todo canto que você for, qualquer dia que você for, no passado, quando os egípcios estavam, eram os mesmos princípios, eram as mesmas leis. A gente vai continuar. E os próximos que virão? O princípio e as leis universais continuam. Então, a pessoa que define o seu propósito e não se alinha com as leis, principalmente com a lei da compensação, e a gente viu ela nas 16 leis do sucesso. Então, quem não se alinha com a lei da compensação, não sabe usar o propósito. Então ele descobre o propósito dele, mas ele não se alinha com a lei da compensação. Ele começa, ao invés de estar servindo com o propósito ao mundo, às pessoas, ele descobre um propósito muito bom para usar em benefício próprio. Não vai dar certo. A lei da compensação, porque tudo o que é atrai aquilo que também é. Então, como o universo, como Deus sabe o coração, sabe de onde provém tudo aquilo, ele vai ter do que ele está dando. Tudo o que eu der retorna para mim. Se eu estou dando ganância, eu vou encontrar só pessoas gananciosas. Se eu estou consumindo dos outros, eu vou encontrar quem vai consumindo o que é meu. Dá para vocês entenderem como, graças a Deus, né, as coisas são justas? Se é justa, eu só preciso do conhecimento para fazer a coisa certa, tá? Então, quando a gente cria um propósito definido, né, define um propósito, começa a trabalhar nele, mas é um propósito que só tem a vantagem para você, isso está errado. E aí você começa a cair nas armadilhas do diabo e se torna aquela pessoa egoísta, gananciosa, arrogante e prepotente. A lei da compensação vai lhe dar de acordo com aquilo que você está dando. E aí vai lhe dar exatamente pessoas egoístas, arrogantes, prepotentes, né? E vai trazer para você a escassez. Porque do jeito que você está dando, mais e mais e mais você vai ter. Até que se consome, tá? Quando a gente define, né, Ari? Deixa eu tomar aqui uma aguinha de novo. Se eu falar para vocês que eu tô acelerando porque senão não entrego o material de hoje, aí amanhã fica muita coisa, né? Mas isso não impede, tá, gente? De você estar compartilhando, nem estar colocando aí emoção, nem estar falando comigo, não. Quanto mais energia daí, mais eu fico animada do lado de cá. Então, quando a gente define o nosso propósito, né? Você já define o teu propósito. Qual é a prerrogativa do inimigo, tá? Ele vai usar os conselhos de outras pessoas, ele vai usar pessoas que você está atraindo do seu jeito. Você define o seu propósito é bom, vai servir ao universo, então ele vai trazer pessoas que estejam alinhadas. É por isso que a gente escuta tanto, né? Deus não une pessoas, ele une propósito. Aí você pode dizer, Deus, o universo, a força divina, a centelha divina, a inteligência superior vai unir as pessoas, vão se atraírem. Então, se a pessoa é uma pessoa que está ali na ganância, ela também vai ser cega pela ganância. O inimigo vai fazer de tudo para que ela termine se perdendo e caindo nas suas malhas. E aí, o outro que é preguiçoso também não tem coragem de fazer nada, fala, eu não vou fazer, porque eu vi fulano fazer, olha, o que é que aconteceu com ele? Aconteceu porque Deus conhecia o coração dele. Aconteceu porque Deus sabia o que ele realmente estava fazendo, tá? Então, nós temos que orar. Colocou o seu propósito, que é o primeiro, você vai definir o seu propósito, entrega o seu propósito. Antes de você fazer tudo, e aqui vou fazer para aprovar, começa já no seu pensamento. Eu tô sem ideia, meu Deus, para que eu sirvo? Começa, chama Deus, nós cristãos chamamos o Espírito Santo, você chama o poder universal, você chama o que você quiser, chama a inteligência superior que está dentro de você para conversar com você, peça discernimento e ore para você não ser roubada ainda no pensamento. Então você ora e vigia, por quê? Porque quando você faz isso, ele vai tentar estar se aproximando daquilo que você veio para cumprir na vida, ele vai lhe desviar, vai fazer de tudo para que o seu propósito que você acabou de definir não se cumpra. Por que ele não quer que se cumpra? Porque todo propósito tem uma missão atrás dele. Todo propósito tem que ter uma missão, e a missão do propósito, já que o propósito é maior, é mais importante do que a sua vida,
O propósito aqui no mundo é mais importante do que a sua vida e tem uma missão atrás do seu propósito. Então, a missão do propósito não é que você enriqueça financeiramente, tá? Não é que você, enquanto você está cumprindo, você está usando desse propósito e as pessoas vão reconhecer que você é uma pessoa extraordinária, é um cientista, é um professor maravilhoso, é um não sei o quê, então você é um cantor extraordinário, você é isso, você é aquilo, não. O propósito, ele não está aqui para lhe servir. A missão do propósito não é fazer com que você seja reconhecido, não é fazer com que você seja aplaudido, não é fazer com que você se sinta a melhor pessoa do mundo. Isso aí já é vaidade, isso aí já é ego. Então você já começa a se identificar. E quando você começa a se identificar, a sua essência de verdade, que você tem a conexão com a tua sabedoria, com aquele canal que a gente falava, você tem uma inteligência finita, mas você tem como abrir um portal para se comunicar com a inteligência infinita. Esse cordão aí você corta. Por quê? Porque o que está mandando, o que está aqui sendo aplaudido é exatamente o astro, é aquela coisa do momento. Essa coisa do momento, realmente do momento, vai ficar. Isso são suborno, né? Que o inimigo traz. Ele só quer saber o que é que você ama, o que é que enche os seus olhos, o que é que você mais gosta, com o que é que você se perderia, que ele vai colocar no seu caminho. Está perto de definir, está perto de realizar o seu propósito, está no caminho certo, ele vai trazer tudo aquilo que é para lhe desviar e vai colocar no seu caminho. São pessoas, ele vai trazer pessoas, é dinheiro, ele vai trazer dinheiro, é carro, ele vai trazer carro, é mulher bonita, é homem bonito, ele vai trazer para poder lhe desviar, tá? Aqui o meu mestre, ele traz muito bem, porque a gente começa, todo mundo começa, né? Mas eu não sei, eu não faço nada porque eu não sei o que é o meu propósito, né? E todo mundo vai ter uma conversa bonita para propósito. Eu tenho uma mentora que ela criou uma frase e eu achei muito interessante, porque ela não fala assim, você tem dúvida? Já resolva uma. Propósito é pro próximo. Por isso que o teu propósito, ele não é feito para você. Quando você está se aproximando dele, você cria, você vai viver abundantemente, mas o propósito é para servir o mundo, é para servir o universo. E porque você serve, entrega coisas para o universo lhe recompensa com aquilo que você dá. Tá dando coisa boa, vai ter coisa boa. Tá dando coisa ruim, vai receber de volta, tá? Propósito de vida, o meu Jacob, Jacob Petri, ele resume numa frase. Então ele fala assim, para a gente não ficar confundido com tantas coisas que escutamos, com tantas coisas que a gente lê, com tantas coisas que a gente fala, esse assunto vai ser resolvido, né, em uma frase. O Jacob, ele é ali, além de mentor, né, ele é escritor de best-seller, né, ele é um filósofo. Então tem vários livros escritos. Ele coloca propósito de vida, esse não é o propósito que você, para que você serve? Tá? Então, propósito de vida é você escolher uma profissão, é você escolher ser um profissional. Em quê? Naquilo que lhe enche, naquilo que lhe preenche, porque você vai passar a sua vida. A gente veio aqui para evoluir. Como é que você vai evoluir fazendo uma coisa que você não gosta? Se cada vez que você mais cresce, mais aquilo vai lhe encher o saco. Então você tem que escolher fazer algo que você goste, que não vai nem parecer trabalho. O teu propósito de vida, quando você pega ele como seu trabalho, a sua profissão, não parece nem trabalho, tá? Primeiro você escolhe uma profissão, então vai ser o teu propósito de vida. Depois você desenvolve esse propósito, desenvolver essa atividade profissional ao longo da sua vida. À medida que você vai trabalhando naquilo, você vai galgando outros patamares, você vai se desenvolvendo, você vai se tornando muito experiente, você vai performando, você vai adquirindo expertise no que você faz. Então você está se tornando cada vez mais uma pessoa experiente, boa, fazendo aquilo com amor e servindo. Você é um médico, cada vez você vai ser um médico melhor para servir as outras pessoas, para poder colocar pessoas sadias, pessoas boas no universo. Você é um professor? Você vai ser um professor com amor, você vai ser um professor que cada vez mais, e a gente teve aqui, batendo nos professores, que a culpa não é tanto deles, é do sistema, só que ele vai entregar aquilo e principalmente permitir que as suas crianças aprendam a pensar com a capacidade que elas têm, tá? Então você arruma o teu propósito, ali a tua profissão, você desenvolve esse propósito, você vai se desenvolvendo nele para se tornar um bom profissional, o melhor profissional daquilo, e através dessa sua profissão, do desenvolvimento que você tem, através desse propósito de vida, você vai evoluir. Mas você vai evoluir cumprindo a missão dessa vida. Você vai usar toda essa experiência profissional que você tem para entregar tudo isso para o universo, tá? E o universo, lógico, vai devolver para você tudo aquilo que você vai entregando. Salete, seja bem-vinda, viu, amada?
Você entrega a sua expertise, você entrega a sua experiência, você entrega aquilo que você escolheu como propósito da sua vida, e à medida que você vai servindo, o universo vai devolvendo para você, tá? Quanto mais você semear, essa é a lei da compensação. Quanto mais você semear, é a lei da semeadura, né? Quanto mais você dá, mais você recebe. Você quer realmente ter uma fartura? Você quer realmente ter ali a sua safra maravilhosa? Você vai preparar suas sementes, você vai preparar a sua terra. Isso não é você ser ganancioso. Você ambiciona ter uma safra melhor e você vai cuidar para que isso aconteça, tá? Então você define, é assim que é um propósito de vida. Você define o que você quer como profissional. Durante o seu tempo você vai se desenvolvendo, vai galgando, vai ficando cada vez melhor para estar servindo as outras pessoas. Se você pegar o seu propósito, não, essa profissão aqui eu vou fazer porque ela dá muito dinheiro, tá errado. Você entrou por dinheiro você vai se acabar por causa dela, porque ou você vai servir achando muito ruim, porque você acha que você está trabalhando muito, você achou que aquilo ia dar muito dinheiro, não está dando, você sempre vai achar que você está trabalhando muito mais e recebendo muito menos. Você vai encontrar outros lugares que vai lhe pagar mais e você vai começar a deixar, começa a se tornar promíscuo. Não estuda, não faz nada porque acha que não está sendo recompensado o suficiente, tá? Foi claro isso aí, gente? E a gente está falando aqui do quê? Dos princípios, que são os princípios que o próprio diabo deu na entrevista dele, que vai libertar a nossa mente. Então, o mais forte dele é você ter o seu propósito definido, tá? Esse era o propósito, a gente estava falando de princípio. Esses princípios, eles são imutáveis, autoevidentes, se sustentam por si só e são atemporais. Não interessa que é passado, futuro, presente, eles vão continuar sendo. E o segundo princípio desses 7 aí que a gente colocou é desenvolver a autodisciplina. Desenvolver o autocontrole sobre o nosso pensamento. Já que a gente cria a nossa realidade com o pensamento, você tem que ter a disciplina de tomar conta deles. Simples assim, podia parar por aqui, tá? O primeiro dever de uma pessoa é com ela mesma. Então a gente tem, principalmente nós mães, nós temos aqui aquela ilusão de que todo mundo tem que ser mais importante do que a gente. Você não se cuida, você adoece, você acha que o seu filho é a coisa mais importante, você troca tudo, você dá a vida, você isso, você aquilo. A gente é muito egoísta, tá? Então a gente faz tudo isso com a família, a gente faz tudo isso principalmente com os filhos, porque os filhos são nossos. E como são nossos, se acontecer alguma coisinha com eles, a gente termina sofrendo. Quem de nós não diz assim, se eu pudesse, até hoje eu ainda digo com as minhas, se eu pudesse, a mãe tirava com a mão e colocava em mim. Por quê? Porque eu não quero sofrer. Então, no final das contas, é um egoísmo só meu, tá? Deus sabe tudo, Deus coloca tudo. Se aquela pessoa está passando, ao invés de você achar que está tendo uma punição, está tendo ali um ensinamento. Tem um propósito naquilo. Tudo que acontece tem um propósito, tá? Todas as adversidades que chegam têm um propósito. Então, a gente fica aqui, às vezes, até protegendo para os filhos não estarem sofrendo, e a gente vai deixando a cabeça dessa criança, a cabeça desse jovem, a cabeça desse filho, se tornando mais aberta, mais vazia, para o inimigo estar ali alienando. E daqui a pouco você parte, deixou quem? Um alienado no mundo, sem ter condições de fazer nada, nem cumprir a missão dele. Tá? Com os anos, o que é que vai acontecendo quando a gente faz isso? Coloquei meu pai, coloquei minha mãe, coloquei meus irmãos, coloquei meu marido, coloquei todo mundo na minha frente. Depois eu vejo que eu não cumpri o propósito que eu tinha uma missão aqui na vida e eu não cumpri. A primeira coisa que eu faço, quando eles deixarem de fazer, porque primeiro eu faço, achando que eles vão reconhecer, achando que quando eu precisar eles também vão fazer. Então quando eles não fazem, a primeira coisa que eu faço é que eu não sou bem resolvida na vida, que eu não tenho uma vida plena, que eu não tenho isso nem aquilo. Por quê? Porque eu vivi a vida para eles. Então eu só estou desse jeito porque eu me dediquei. Você se lembra do que eu fiz? Não, marido, você só fez a faculdade porque eu não fiz. Eu escolhi você fazer. A filha ou o filho, depois que casa, não quer nem que case. Se casa, tem que estar dentro de casa direto, tem que estar trazendo o neto direto, porque agora meu ninho está vazio. Tá? Então são coisas que a gente precisa encarar. Não foi para isso que você veio, mas eu nasci para ser uma mulher, a dona da casa. Eu nasceu mesmo. Está fazendo isso com todo prazer? Então vamos colocar para fora dessa casa aí pessoas que estejam realmente capacitadas, não repetir padrões daquilo. Foi isso que a sociedade ensinou, foi isso que não sei o que, por causa disso eu estou fazendo. Tá? Mas no fundo eu estou aqui, ó, com um buraco do tamanho do mundo aqui no meu peito. Não faça isso, não se arrebente, não se abuse. Se alguém já abusou de você até aqui, deu basta, acabou, tá? Então as pessoas que se põem em primeiro lugar, as pessoas que põem os outros em primeiro lugar sempre se acham corretas. E se outras pessoas não estiverem fazendo isso, então são um monte de monstro, tá? Só que elas têm uma mente tão fechada, tão tapada, que não entra mais nada nessa mentalidade. Nem sai mais nada, ficam se alimentando ali da mesma coisa. O que é que a gente viu ontem? Uma mentalidade, para você se esquivar, para você se libertar das mãos do inimigo, você tem que ter uma mente aberta, tá?
Você quer mudar o mundo? Não, você muda o seu próprio mundo. Você muda aquilo que você tem controle. Então, se todos cuidassem da própria vida, se dedicando a fazer da própria vida uma vida alegre, uma vida maravilhosa, uma vida feliz, imagina a qualidade de relacionamento que você ia dar para o teu pai, para tua mãe, para os teus filhos, para o teu chefe, para o teu amigo de trabalho. Por quê? Porque você é uma pessoa feliz. Você não está colocando expectativa na vida de ninguém. Você está fazendo porque você gosta de fazer. Não é porque você, eu deixei de fazer alguma coisa ou eu comecei a servir demais, fiquei fora da hora do trabalho porque eu não sei dizer não. Eu tenho alguns amigos e algumas amigas que, infelizmente, por mais que a gente tente, a pessoa ainda diz assim, mas eu não consigo dizer não. Você não precisa dizer, escreva. Sabe escrever? Não consigo dizer não, então escreva não. Pode? Não, não posso. Vai continuar sendo meu amigo? Vai continuar sendo meu marido? Vai continuar sendo meu filho? Se eu puder, eu posso. Se eu não puder, não tem jeito. Tá? Isso não significa que a gente está chamando você para ser egoísta. Significa que você é responsável pela sua felicidade. Deus chamou você para ter uma vida aqui. E a partir de você servir as outras pessoas, tá? Então, geralmente, quem faz isso, além de achar que é a pessoa mais certa do mundo, também é a pessoa mais ressentida do mundo. Porque tudo que ela faz, ela espera que os outros reconheçam. Ela espera que os outros façam quando ela precisar. E você fez porque você quis. Eu costumo brincar com meus amigos e minhas amigas que é o seguinte, você fez, eu faço se eu quiser de volta, eu não lhe pedi para você fazer. Se você achou que eu era merecedora, eu quero mais, cada vez mais aprender a receber. E eu vou fazer para você o máximo que eu quiser fazer, não o que você espera que eu faça, tá? Então a pessoa fica sempre ali naquela expectativa. Não tenha medo de ser chamado de chato, de ser chamado de alienado, de ser chamado pelos outros de que você é egoísta. Esse é o truque do inimigo. É trazer as pessoas que você ama para lhe desvalorizar, para colocar coisas na sua cabeça. Colocar rejeição na sua cabeça. Você não precisa ser aceita, nem se não for isso eu vou morrer. Não, já teve alguém que morreu por você na cruz. Tá tudo certo, sua conta tá paga, você não deve nada a ninguém, tá? Então não caia nesse truque. A pessoa mais importante da vida é sempre você. Porque quando você encontra a importância que você tem, você consegue dar valor naquilo que você faz e valorizar também aquilo que os outros fazem para você. Agora você imagina que você se achando que não é tão importante, que os outros é que são mais importantes, se uma dessas pessoas que você ama, dá a vida por eles, precisarem de você. Precisam de você e você não está bem. Por quê? Porque você não se cuida, você não se ama. Você termina dizendo que faz tudo pelos outros, mas você tem um ressentimento. Essas pessoas vão precisar de você, o que você vai servir para eles? Falta de tempo, falta de saúde. Até gostaria de fazer, mas não tem mais condições. A pessoa gostaria de ouvir um bom conselho, você não conseguiu se desenvolver. A sua cabeça só não passa até a página 2, por quê? Porque você nunca teve tempo de buscar conhecimento. Você quer, às vezes, dar recurso, você não tem recurso, porque você depende da renda também dos outros. Você quer dar atenção, mas você tem tantas coisas para fazer para todo mundo que você não pode dar atenção, até mesmo cuidado e até mesmo carinho. Se você é uma pessoa que já está com problemas emocionais, que tipo de carinho, que tipo de atenção você vai dar? Se a pessoa só de perguntar para você assim, como é que você tá? Você desfia ali um rosário que a pessoa diz, vou mais nem perguntar nunca mais, porque senão é só choro, tá? Então é nesse sentido que a gente coloca para a pessoa se disciplinar, se autodisciplinar, se controlar o pensamento. A única coisa que você consegue controlar 100% é o que vem de dentro de você, então você consegue controlar o seu pensamento. Tendo essa disciplina, esse controle sobre os seus pensamentos, o resto que falta vai sendo acrescentado, porque você vai se tornando uma pessoa maravilhosa. Não seja enxerida, não queira controlar a vida dos outros, tá? Às vezes a gente quer controlar a atitude dos pais, dos filhos, controlar a atitude dos vizinhos, quer controlar a vida de todo mundo. O que é que a gente traz? Sofrimento pra gente, sofrimento pra eles, tá? Nós podemos controlar o quê? A nossa atitude. Nós podemos controlar e fechar essa porta que o inimigo vem e planta a semente que ele quer. Com o quê? Fechando, cuidando do nosso pensamento. E um outro que ele também gosta muito, né? Se a gente não fizer isso, a gente também pode estar, ao invés de estar alertando as pessoas, ao invés de estar dizendo para elas, né, esse jeito de viver, o que você está fazendo não está muito legal, mas colocando para elas também a responsabilidade do ato que elas estão fazendo. Isso vai para o marido, isso vai para o pai, isso vai para os filhos. Você está fazendo, você está plantando na sua vida, por mais que eu queira colher, quem vai colher é você. Então você se coloca no primeiro lugar de se cuidar e dá essa mesma responsabilidade para a pessoa. Você é responsável pelos seus atos, você é responsável por aquilo que você faz, você é responsável pela maneira como você está se criando, você é responsável, você começa
começa a treinar as pessoas a serem a dona da atitude delas. É elas quem moldam, porque é elas quem vão pagar esse preço, tá? Então, a gente começa a resistir, não começa a gostar das coisas que estão acontecendo, das coisas que você está sabendo, e aí a gente começa a querer modificar todo mundo. Você não nasceu para modificar ninguém. Nessa própria entrevista que o diabo dá, ele dá 3 coisas que ele aproveita, e aproveita muito bem, para destruir a vida de qualquer pessoa. E tudo isso acontece dentro da nossa casa. Tudo isso acontece dentro das nossas empresas, tá? Então, o diabo gosta e ele faz uso dessas 3 coisas. Primeiro, para poder alienar, para poder arrebentar com a vida de qualquer um, é o apetite pela comida. Então, essa pessoa que não tem o autocontrole, que não tem a disciplina, ela torna a saúde dela fragilizada. Por quê? Porque come errado. Quando ela come errado, ela começa a ficar com o corpo mais inflamado, o cérebro dela começa a não funcionar direito, ela começa a ficar com preguiça. Por causa dessa preguiça, ela vai tendo indisposição. Quando ela tem essa indisposição, ela vai ficando sem entusiasmo. Ela vai abrir mão do propósito que ela tinha definido. E ela abrindo mão do propósito que ela tinha definido, que podia ser um regime, podia ser melhorar a qualidade só do peso, podia ser melhorar a pele, podia ser isso e aquilo. Ela, por abrir mão do propósito que ela tinha definido, ela passa a ser uma pessoa mais insegura. E vai achar que aquilo ali foi um grande fracasso. Ela nem vai aprender com o fracasso que ela teve. Ela vai se tornar mesmo uma pessoa mais medrosa, com medo de não arriscar. Se sentindo sempre que tudo que bota a mão, o fracasso está junto, tá? Começa a aceitar que ela própria é incapacitada. E aí, como é que ela não vai ser incapacitada? Se ela não deu conta de uma dieta, não deu conta de fazer alguma coisa, vai dar conta de construir 1 milhão na vida dela? Vai dar conta de construir uma empresa que tenha 3, 4, 5 funcionários? Como se ela não dá conta dela mesma não comer aquele doce, não comer aquela batatinha? Ela disse que não ia fazer, ela disse que ia tirar o açúcar, ela disse que ia tirar o farináceo, mas ela não conseguiu. Então o diabo traz exatamente as coisas, porque a gente tem essa gula pela comida, tá? A segunda coisa que ele gosta de usar também para arrebentar com a vida de qualquer pessoa é o prazer, né, desvairado, a falta de controle de usar o sexo. Então a pessoa não sabe usar o sexo. E ele faz disso um apelo, tá? Ele faz disso uma porta aberta. Para quê? Para destruir os negócios, para destruir os casamentos, para destruir uma família. Porque a pessoa não consegue se controlar, não consegue se dominar. E por que essa pessoa não consegue se dominar, não consegue se controlar, não consegue ser mais forte do que a sua carne, não consegue ser mais forte do que esse apelo aí sexual? Por quê? Porque ela está desconectada do propósito da vida dela, ela está desconectada da essência da vida dela, da sua verdadeira identidade, ela está desconectada daquilo que é maior do que aquilo que ela pensa que é. Então ela não está se encontrando. E aí ela começa a se sentir que está faltando algo, tem um buraco na vida dela, está faltando um prazer de alguma coisa. Por estar faltando esse prazer, por estar querendo fechar esse buraco com qualquer coisa, ela vai correr para as fugas. E aí nas fugas ela vai encontrar o cigarro, ela vai encontrar as drogas, ela vai encontrar os pó, ela vai encontrar os álcools, ela vai encontrar tudo. E também, quando ela encontra isso e começa, outros vão se empanturrar, não quero saber nada disso, mas se empanturra todo tipo de comida, não consegue sair do queijo, não consegue sair do leite, não consegue sair das pizzas, não consegue sair dos doces. Então começa, mesmo sabendo que não pode, a saúde no talo, as doenças crônicas chegando, o médico dizendo, você faz, a sua diabetes vai lhe matar, seu coração vai infartar, e a pessoa não consegue. Por quê? Porque ele está trazendo, está usando essa porta aqui que está aberta, tá? Porque ela quer um prazer imediato. E tem prazer mais imediato do que você correr e apelar para o sexo? Você está se sentindo tenso, você está se sentindo alguma coisa, você lá e você vai, você, né? Ah, já aliviei, sei, muito bem, você aliviou. Daqui a pouco a dose para você aliviar. Ou ela se torna pedindo que seja várias vezes no dia, ou você começa a variar as maneiras. Você começa a variar tanto, daqui a pouco você está cometendo abuso contra as outras pessoas ou contra você mesmo. Por quê? E quando não se torna um viciado em pornografia? Tá todo mundo dormindo, tá você que não é um lobisomem pelos cantos, tá? Por quê? Porque não consegue se dominar. Então o sexo ele foi criado pela natureza, por Deus, por aquilo que você considerar de mais importante, de mais divino que exista, para que as espécies pudessem copular. Ter o prazer da copulação, porque senão como é que ia se multiplicar se não tivesse um prazer? Então o sexo foi criado para isso, tá? Só que nós, os seres humanos, entendeu, né, neguinha? Então nós, os seres humanos,
Com a nossa pobreza que a gente tem de satisfação, a gente tem uma pobreza de satisfação enorme, então por causa desse vazio aí que existe dentro da gente, a gente se sente separado do que a gente realmente é, do quão importante nós somos. Nós somos importantes tanto quanto Deus, nós somos o poder da sua criação, nós é o sopro da vida dele que está conosco, a gente não consegue se preencher com isso, a gente quer um prazer imediato. E aí muitos vão querer punir o corpo, muitos vão querer punir não sei o que, não. Se controle, aprenda a se controlar. Então, por causa desses pequenos prazeres, as pessoas vão se perdendo. E aí o diabo diz que o sexo é a força que ele usa para destruir lares, famílias bem feitas, negócios bem feitos e separar as pessoas do propósito da vida delas, tá? Às vezes, gente, vou colocar aí alguma coisa, se está muito puxado eu paro mais, tá? Ó. Estamos chegando a 1 hora, eu já vou me encaminhar aqui para o final, tá? Nem que eu tenha que entregar o restinho amanhã. Às vezes, nós vemos algumas coisas na mídia, né? Principalmente aqui agora, né? No Instagram, no YouTube, né? Você vai vendo ali alguns profissionais e outras pessoas aí que são influencers. Então, elas vão dando dicas para você, quer aliviar, quer sair do estresse, quer sair da ansiedade, pratica o sexo. E aí você vai vendo que isso é uma superficialidade, porque você vai praticando e você vai se tornando mais necessitado, mais viciado. Você não vai cuidar da sua causa, você começa a colocar uma aspirinazinha, começa a colocar um band-aidzinho onde está sangrando, mas não vai procurar de onde é que está vindo aquela ansiedade, de onde é que está vindo aquele estresse, porque não vai resolver a causa, né? E aí termina se viciando cada vez mais, quando não cai no mundo, nas malhas mesmo da pornografia, tá? O que é que a gente tem que fazer? A gente tem que buscar essa energia criativa, essa energia do sexo para você estar criando. Então, o sexo com o seu parceiro, o sexo com a sua parceira, o sexo onde você vai respeitar o prazer, né? Mas você vai respeitar também o poder de criar vida. É a energia criativa. Não é um vício, você não pode se tornar... Você não pode pegar uma coisa que era tão bonita para tornar um vício, tá? E a terceira coisa que ele gosta de fazer para poder arrebentar com a vida das pessoas... Palavra. Palavras têm poder. Então a gente pega essa palavra e a gente usa a palavra para quê? Para causar confusão, para causar desconforto, para causar destruição. Então a gente não sabe usar isso que foi nos dado, só foi dado para a gente. O poder de se comunicar através da palavra. Então a palavra tem o poder de criar, né? E o que é que a gente vê hoje as pessoas criando? As pessoas não têm mais o zelo por esse prazer. Você vai conversar com as pessoas, em 2, 3 palavras que a pessoa solta, vem 5, 6 palavrão, para você entender o que é que aquele palavrão tem que dizer, para você tirar dali do meio 3, 4 palavras que prestava para poder fazer uma frase e entender o que é que aquela pessoa quis dizer com aquele palavrão. Falta vocabulário. Elas se esquecem, né? Que isso não foi feito, Deus não deixou esse tipo de palavreado. E outra, quando você, mas é melhor desestressar, ou você vai usar a palavra para estar se amaldiçoando, amaldiçoando a sua vida. Você só serve para pagar conta, você só serve para pagar boleto, ai que vida isso, ai que vida aquilo, ai que não sei o que. Usa a palavra para estar amaldiçoando a sua vida ou amaldiçoando a vida dos outros. Não se conscientiza, né? Que quando você está fazendo isso, você está poluindo um poder divino que Deus lhe deu. Ele lhe deu esse poder e ele prova, né? Quando você vai ali para as primeiras páginas, né, das Escrituras Sagradas, você vai ver no livro do Gênesis, tudo foi criado através da palavra, tá? Tudo foi criado através da palavra. E essa palavra se faz carne e habita entre nós. É o poder da palavra quem faz a cria, né? Quem cria as coisas. Então hoje nós somos disciplinados, ensinados a estar cada vez mais com as palavras, né? Ou palavras que uma palavra só diga tudo, ou as palavras que você pode estar tendo a fuga. Então você vai ver o foda-se, você vai ver o enfudere-se, você vai ver que você está muito poderoso com aquilo. Isso é um perigo por quê? Porque são palavras vulgares. São palavras vulgares que você está criando espaço para o diabo chegar e alienar a sua mente. Se ao invés de você estar criando, você está abrindo espaço para que ele possa pegar. E aí a gente está indo, tá? Agora para o terceiro princípio, né, que vai te libertar para você ter a sua mente aí escape. É você aprender a tirar proveito das adversidades e do fracasso. Então sempre que você tiver um problema, sempre que você estiver ali pensando que esse desafio é muito grande, você tem que entender que a vida está lhe dando a oportunidade de você se robustecer, de você crescer.
É o lugar que você teria que estagiar. Por que é que a gente bate na porta das empresas para pedir, pelo amor de Deus, para fazer um estágio? Para poder aprender, para quando o problema chegar, a gente saber resolver. E por que que na tua vida, quando você coloca-se para servir os outros, para você viver o teu propósito, quando os problemas chegam, os desafios chegam, a gente não dá graças a Deus e vai cuidar, tá? Por quê? Porque sempre nós podemos estar criando, e criando sempre dentro das adversidades. Cada adversidade que chega, ela traz dentro dela um poder do tamanho dela. Se você conseguir passar por ela, se você conseguir resolvê-la, você vai sair tão poderoso quanto o tamanho daquela crise que você achou que era grande. Você está cuidando, você está dominando. Enquanto você não dominar, ela vai se repetir, como se fosse uma lição de casa mesmo, até você aprender. Então, são as oportunidades que nós temos para desenvolvermos para a próxima etapa, para a nossa etapa de vida, tá? Quando a gente olhar a adversidade chegando, também a gente não pode ficar aqui julgando se é boa ou se é ruim. Porque boa ou ruim de acordo com o quê? De acordo com os meus paradigmas, de acordo com o meu modo de ver o mundo. Eu estou julgando para ver se aquilo é bom ou ruim, mas o que é que eu sei de bom ou de ruim? Se a vida trouxe, se Deus enviou, se eu sei que eu tenho que crescer, está chegando, eu tenho que ter, acreditar na inteligência superior e aprender com aquela coisa que veio para mim. O que é que eu tenho que aprender daqui? Aquela história de você aprender com a vida a lição que ela lhe traz, tá? O Napoleão, né, ele fala, o diabo fala que quando a adversidade chega, é a única oportunidade que a gente tem de sair da live de ontem, do ritmo hipnótico, de você estar no mesmo padrão de pensamento, ali ó, no looping. Então quando chega o problema, você é obrigado a parar, olhar, centrar para você sair dele, tá? Então você sai aí do poder do pensamento fixo. Toda a adversidade é a oportunidade que a gente tem para a gente poder romper com o loop e a gente poder avançar em direção ao propósito que a gente definiu, tá? Nós aprendemos também até aqui que a diferença, você precisa diferenciar o que é uma derrota temporária do fracasso definitivo, porque senão você não aprende, você tem que tirar os proveitos, né? A gente fez uma live nas 16 leis do sucesso, onde uma das leis é exatamente isso, né? Tu lembra, Joana? É exatamente isso, é você aprender a tirar proveito dos fracassos, tá? Então a gente tem que aprender que a derrota temporária, ela não é um fracasso definitivo. Nós não podemos aceitar que aquela derrota que aconteceu é o meu ponto final, né? Eu tô pagando uma mentoria de novo, outra mentoria muito cara, onde a frase principal da pessoa é o seguinte: na sua vida não pode existir ponto final, porque senão você não avança. Você pode não ser uma coisa, vírgula, mas serei. Eu não tenho isso ainda, mas terei. Eu não faço isso ainda, mas vou buscar a capacidade porque eu farei. Então eu vou ser o que eu tiver de ser. Eu vou ter o que eu tiver de ter, porque assim está na Bíblia, você vai ser o que Deus disse que você vai ser. Então não aceite pensamentos que não sejam de acordo desse jeito. E aí a gente não aceita esse ponto final. O obstáculo que chega, ele é temporário. Temporário para quê? Para você ter a força de desenvolver, né? Desenvolver-se e superar ele, tá? O diabo, ele diz que o fracasso, essa é a palavra dele no livro. O diabo diz que o fracasso é quase sempre uma bênção disfarçada. Porque é com o fracasso que a gente consegue romper o ritmo que a gente estava hipnotizado, com aquele pensamento que estava hipnotizando. Então o fracasso, quando o fracasso acontece, ele é um estado de espírito. Quando Napoleão não conseguia sair da crise, ele estava com um estado de espírito derrotado, ele não conseguia criar nada. Então o fracasso é um estado de espírito. O estado de espírito é o resultado dos nossos pensamentos mais profundos, tá? Então do mesmo jeito que o fogo, ele cria o calor, a nossa mente, o nosso pensamento também cria o nosso estado de espírito, tá? Deixa eu só ver o que é que você colocou aqui, Joana. Eu parecia uma vaca remoendo problemas. Ainda bem que meu vale a pena. Gostei, né? Eu vou printar isso aqui, printa e coloca lá para eu te remarcar. Eu não vou conseguir talvez printar aqui. Olha, eu parecia uma vaca remoendo problemas. Ainda bem que agora o meu vale a pena ver de novo é Maria Viana 03, a dona da. Esse era o meu problema, eu resolvi. Então, graças a Deus, resolvi o meu e o seu, né? Vale a pena ver de novo por 1.500 vezes, né? Então a gente precisa entender, tá? Que do mesmo jeito que o fogo cria o calor, a nossa mente, o nosso pensamento também cria o nosso estado de espírito, tá? E é com esse estado de espírito que a gente tem esse pensamento aí criador. Olha a voz querendo ir embora. Então nós temos, se nós temos o controle sobre o pensamento, então logo a gente pode acreditar que a gente também tem
o controle sobre o estado de espírito, concorda? Se eu tenho controle sobre o meu pensamento, e o meu pensamento cria o estado de espírito, eu também posso controlar o meu estado de espírito. É só eu controlar primeiro o que passa na minha mentalidade, tá? E quem desenvolveu o estado de espírito para o sucesso, vai alcançar o sucesso. Quem desenvolveu o estado de espírito de um fracassado, vai fazer o quê? Vai fracassar. Tá? Até porque, lembra de ontem, você tem um padrão mental, e você, por ter esse padrão mental, você vai ter ali a tua percepção vai fazer você ter a tua atitude vai fazer você ter uma reação para poder você ter um resultado que vai confirmar a tua percepção. Loop, é aqui que ele age, tá? O quarto princípio é você vigiar o seu ambiente, tá? Quando a gente quer se livrar, você tem que vigiar a ambiência onde você está. Então, viva uma vida de princípios, uma vida de verdadeiro filho de Deus, de quem tem fé, de quem tem esperança, de quem tem realmente coragem de estar fazendo alguma coisa, para viver uma vida plena, uma vida onde você se entrega para as forças positivas, para as forças progressivas, onde você vai realizar aquilo que você determinou. Para você vigiar todas as forças, você tem que começar vigiando as forças mentais, as forças físicas que a gente tem e as forças espirituais, para poder a gente estar sempre ali conectado com as coisas positivas, não deixando que as forças regressivas, as forças restritivas, as forças negativas nos puxem para baixo tanto, tá? Isso não significa que o ambiente vai afetar você, mas que pode retardar o seu avanço. Se você sabe o que você quer, você pode dizer o que quiser, você vai avançar. Só que se você estiver cercado por pessoas que estão olhando para o mesmo lugar que você, que estão lhe dando força, você vai, ao invés de você ser puxada, né, como é o caranguejo, bota a pata lá em cima, os outros puxa, você vai ter alguém também lhe edificando, tá? Por isso, a gente tem que vigiar o ambiente que a gente tem. É aquela história, com quem é que você está se misturando, com quem é que você está andando, o que é que você está escutando, o que é que você está assistindo, o que é que você está alimentando a sua mente, o que é que está lhe nutrindo ou o que é que está puxando energia de você. Então você me diz com quem anda que eu te digo quem és, tá? Você me diz com quem anda que eu vou dizer quem você é. São as pessoas que tiram, né? São as pessoas que tiram o melhor que você deveria dar mais tempo, tiram de você, né? São as pessoas que tiram o melhor de você, que você deveria dar mais tempo, e não aquelas que tiram a loucura que existe dentro de você. Aquelas que tiram a loucura que existe, loucura como? A loucura que você tem de exercer aquilo que você quer, tá? E o quinto princípio é aproveite bem o tempo. Ele é a única coisa que você tem de importante. O tempo, ele é mais importante que o dinheiro. Se você perder dinheiro, você pode recuperar. Se você perder tempo, não tem mais quem recupere isso para você, tá? Adenis Souto, seja muito bem-vindo, professor Adenis, tá? Então, hoje a gente está aqui falando das armas, né? Dos princípios que a gente pode tirar ali da mão do inimigo para deixar de ser um alienado. E eu sei que você gosta muito disso, porque a gente está se referindo aí o mais esperto que o diabo, do Napoleão Hill, tá? Então, o quinto princípio, né? É você aproveitar bem o seu tempo. Por quê? Porque quando você não perde tempo, quando você não se deixa alienar, quando você não se deixa aqui, ao invés de estar gastando energia com aquilo que você tem que construir em cima do propósito que você já definiu, então você tem mais do que dinheiro. Porque se você perder dinheiro, você recupera. Se você perder tempo, ele vai passar. Você não tem mais quem recupere isso, tá? Então, se a gente não investir o nosso tempo no propósito e na autodisciplina, a gente não vai estar aproveitando as coisas sagradas que a gente tem para aproveitar aqui. As coisas sagradas que você tem na sua vida, você só aproveita se você aproveitar bem o seu tempo. Senão o tempo vai passar e você não encontra isso. Melody Pedra, seja bem-vinda, amada da minha vida. Seja bem-vindo também, viu, professor? Então, no quanto você vive, a intensidade dos seus momentos é onde vai estar ali também concentrado o poder, né, do teu tempo. Tempo livre é uma das energias restritivas da mente. Você não pode estar simplesmente, mesmo que se o seu corpo estiver cansado, não é que você está cansado, você coloca o seu corpo para descansar, ou você desliga de vez para que ele possa descansar, ou você vai ocupar sua mente com coisas boas. Não é porque o seu corpo está cansado que você vai fazer como a Joaninha estava fazendo, né? Vale a pena ver de novo o tempo todo, tá? Então, o tempo livre é uma das energias restritivas para a mente. Por isso, siga a lei da harmonia, que é um outro princípio, tá? É o sexto princípio. O sexto era você
cuidar, né, do seu lugar. Cirlei, seja bem-vinda, viu, meu amor? Que bom que você está cuidando aí da minha menina. Shalom, né? E Kátia Junqueira, nossa, hoje está chegando todo mundo. Olha que coisa bonita que tá esse perfil, gente, né? Então a gente também deve aqui estar seguindo a lei da harmonia, tá? A lei da harmonia diz que a natureza sempre busca equilíbrio. Boa tarde, seja bem-vinda. Então a imprensa hoje é a maior arma na mão do inimigo. Por quê? Aqui a gente passa 24 horas discutindo o mesmo assunto. A dona do pedaço está na área. Seja bem-vinda, viu, meu amor? Fico feliz que você esteja por aqui. Então, assim, ó, nós deveríamos estar discutindo 24 horas por dia os motivos da gente não ter chegado onde deveria chegar. E aí a gente fica ou colocando problemas, né, no coronavírus, ou a gente fica alienado completamente, colocando, agora não é mais o coronavírus que está em alta, né? Agora é a política. Então a gente fica ali buscando desequilibrar as forças, né? As propagandas. Você fica perdendo tempo, né, Joana? Mas eu acho que o mais forte hoje é exatamente as discussões políticas, né? Um joga uma coisa, outro joga outra, e você deixa de estar construindo na sua vida, deixa de estar focado no que traz o alimento para dentro da tua casa, o que vai vestir os teus filhos, o que vai fazer você progredir. Não é que você não tenha que se preocupar e escolher, que não tem muita coisa para escolher, mas não que você não tenha que estar preocupado no que eles têm que estar dizendo. O que não dá é para a gente ficar o tempo todo reverberando aquilo que viu de manhã, vê na hora do almoço, vê de tarde, vê de noite, onde se encontra com as pessoas é para estar falando aquilo, e no final do dia criou o que realmente na tua vida, tá? Então, se a gente for pensar direito, a gente fica reverberando coisa que não deve e buscando desequilibrar. Se a natureza se equilibra em tudo, né? A gente fica vendo o desequilíbrio, tirando o foco, a gente fica vendo aqui o desequilíbrio que a gente vai causando século após século na natureza, tá? E aí no próprio livro ele vem dizendo, né, lá na crise dos Estados Unidos, né, pra gente hoje seria o coronavírus, né, mas na crise dos Estados Unidos, quando o ser humano começa a desequilibrar demais o planeta, a própria natureza se encarrega de dar trazer uma diversidade muito grande para parar com esse loop aí, parar com esse pensamento fixo, com esse jeito fixo e hipnótico, né, da gente estar resolvendo as coisas. Então a gente vem aqui séculos após séculos abusando, né, dos recursos, tirando recursos do planeta o tempo todo, fazendo isso de forma desordenada e descontrolada, fazendo a humanidade, né, cada vez mais viver um desequilíbrio após o outro. E a gente mesmo não se preocupa, dentro da tua casa, dentro das coisas pequenas, você começar a mexer no que você deve fazer para equilibrar. Equilibrando a tua casa, equilibrando o teu entorno, tá? Então, se a gente for pensar aqui que nem no Coronas, o vírus é um ser vivo, faz parte da natureza. Estamos perdendo a oportunidade de alcançar um nível de consciência mais elevado, olhar para dentro da gente, né? Buscar uma condição mais igualitária, mas aí, ao invés disso, de fazer a nossa parte, a gente fica olhando para a vida, né? Para outra vida. A gente não olha para a vida como a vida faz parte de um todo, onde a gente possa buscar sabedoria, né? E dentro da sabedoria a gente possa buscar essas leis que regem tudo, as leis do universo, aquilo que não muda. Então, pecar é errar o alvo, né? Quando o inimigo pergunta, Napoleão pergunta para o diabo, mas aí o que é que tanto se fala tanto, por que é que todo mundo tem medo do pecado? O que seria o pecado? E aí ele vai dizer, né? O pecado é tudo aquilo que lhe desequilibra, é tudo aquilo que você se sente mal, é tudo aquilo que você tem consciência que está fazendo para os outros e para você e que não é da vontade do opositor dele, não é positivo, nem na sua vida, nem na vida dos outros. Então pecar é errar o alvo, se opor às leis naturais. Se todos assumirem sua responsabilidade, nós vamos viver em equilíbrio. Não se precipite, seja prudente sempre. Então é você, Rosinha Santos Nascimento, seja bem-vinda, tá? Então é a gente estar buscando o equilíbrio, buscando estar se cuidando, buscando estar equilibrando a tua casa, a tua vida, a vida dos teus filhos, a vida de todo mundo, cuidando primeiro de você. Cuidando primeiro de você para que você, forte, fortalecida, uma pessoa plena, uma pessoa feliz, uma pessoa realizada, tenha esse cheiro de perfume, tenha esse cheiro das rosas. Você não seja aquela pessoa que está fedendo, né, a uma laranja podre ali no meio, porque você está querendo
transtornar, você está querendo mudar as atitudes das outras pessoas, achando que você é quem é a pessoa mais correta, tá? Então esse era o assunto que eu tinha para hoje, né? Corri com ele para poder a gente não ficar ali mais de 1 hora ou muito tempo, para poder amanhã a gente tá fechando esse livro aqui com chave de ouro, né? Fechando o livro é uma coisa, e aí a gente vai se encaminhando bem mesmo, né? Para muita leitura, né? A entrevista vai ali acabando, você vai colocando ali muita leitura, e eu quero buscar mais ainda, né? As sínteses do meu mestre, do Jacob Petri, para poder a gente estar colocando ali, né? Corri muito, porque senão não dava, viu, Jana? Não dava para entregar. Você viu que eu nem respirei, nem dei atenção para vocês, e ó, chinelo, né? Porque senão não dava. E eu quero fechar essa série assim maravilhosa. Dentro dessa... Eu não comprei a rua, mas tá tudo bem. Tô aprendendo cada vez mais a respeitar os outros, tá? Isso se chama evolução, tá, meninas? Isso vai se chamando evolução. Então, espero estar presente amanhã ao vivo, né? Eu também. Eu gosto muito quando você tá por aqui. Eu gosto de tudo, né? Eu gosto quando você tá, eu gosto quando você falta, eu gosto quando você passa depois. Tá tudo certo, né? E aí eu quero ver se amanhã é sexta, amanhã eu encerro essa série. Eu provavelmente, não sei ainda, mas amanhã talvez eu tenha novidades, talvez eu passe uma semana sem fazer, porque eu tô ali com umas mentorias muito puxadas, né? Eu tô pegando ali umas 10 horas de estudo acharam, né, de marcar as coisas quase tudo pro mesmo tempo, né? E vai chegando no final do ano, tu sabe que as coisas vão ficando assim mesmo. Então eu tô com umas 3 mentorias, então pego mentoria 1 hora, pego mentoria outra hora, cada mentoria o povo não tem dó, minha filha, 1 hora o quê? 2 horas, 2 horas e meia de aula, 3 horas de aula, então você fica e tem a vida para estar acontecendo. E eu não quero essa tá diferente, né? Os 7 hábitos eficazes para o sucesso, eu assistia a uma aula e aquela aula eu fazia ela 5 dias. Aqui não, esse daqui tá fora do propósito, né? Não tá no momento. Então, tô tendo aula sobre outra coisa, né? Que é sobre a essência, sobre o poder do agora. E outras coisas também. Eu tô fazendo, gente, eu vou trazer logo para vocês, né? A roupa. Olha, Melody, tu que gosta de ser criativa, né? Eu tô fazendo a roupa que faltava pro meu ser, né? A roupa que faltava para você dizer assim, agora, né? Eu agora entendi que esses 2 anos praticamente era simplesmente para me trazer até aqui, porque conseguiu abrir a minha mentalidade para poder pegar, né? Tudo que eu precisava. Então, esse estudo que eu estou fazendo, e agora no sábado e no domingo, eu vou estar pegando a ferramenta, pegando a energia que tem que fazer para poder a gente estar com mais uma ferramenta, mas assim, uma ferramenta extraordinária, espetacular para estar trabalhando energia, tá? Então, para trabalhar energia, essa ferramenta, ela dá também ali um certificado internacional, então posso atender internacionalmente. Se eu for sair, né, eu vou poder estar usando o meu certificado. Se eu fizer online, ninguém vai me encher o saco, né, porque eu pretendo mesmo trabalhar online, mas eu vou ter essa ferramenta capaz de estar cuidando da gente, cuidando da nossa casa, cuidando dos nossos bichos, trabalhando com a energia, sem me sugar, porque o que mais a gente encontra é você terminar de fazer as coisas e você terminar sugado, sem energia, passar uma semana que eu tenho apanhado pra caramba, né? Eu tenho apanhado, tenho me colocado no hospital as coisas, mas vai acabar com essa brincadeira, né? Vai acabar. Então eu tô pretendendo, a partir do sábado, do domingo, talvez a próxima semana eu precise focar mesmo para poder estar pegando esse certificado e estar começando a abrir a agenda. Esses atendimentos vão ser muito top. Por quê? Porque eles são tabelados internacionalmente. Quem pode, quem não pode, a gente só lamenta, mas eles são tabelados internacionalmente. E aí, graças a Deus, era a roupa que me faltava para poder você dizer assim, eu passei 2 anos me preparando para estar falando com você, com a segurança de que quando eu falo com você, aqui através da câmera, eu estou conectada com você. Nada me tirar a atenção se eu não quiser. Eu estou com você. Então, quanto mais eu faço, quanto mais eu estou, mais isso vai me pegando. Mais isso vai, tanto faz eu estar, porque eu posso estar fazendo isso no presencial ou eu estar aqui separada por oceanos. Não tem problema, porque hoje eu já consigo me conectar com a sua energia através do aparelho, tá? Então, vem novidades por aí e a gente já tá, né, na idade de mudar, né? Por isso que eu também tô me encaminhando para ir encerrando, né, o jeito que a gente vinha trabalhando, deixando você mais capacitado, deixando você aí mais evoluído, né? Eu quis realmente lhe entregar agora uma comida com mais sabor, uma comida mais robusta, né? Tirar você ali daquele líquidozinho. Não era que era ruim, tá, gente? Mas é que ali a gente fazia, mesmo fazendo uma semana sobre o assunto, eu tenho certeza absoluta que esses 2 últimos meses, eles têm sido doído, porque eu tenho sentido na minha pele, né? A expansão obriga você a ter atitudes
Não é, Joana? Tira a gente do vale a pena ver de novo. A mente se abre, né? A mente vai se abrindo. A Rai, você também vai estar, né? A Raimunda também vai estar nesse treinamento aí também, onde a gente vai poder estar aí, ó, se metendo, né, pelo mundo, fazendo aquilo que a gente bem quiser. E nasceu também, né, para a Arê, se ainda tiver aí, nasceu a ferramenta que eu precisava, só que eu vou desenvolvê-la mais ainda para poder ser em grupo, para poder a gente estar fazendo o nosso cruzeiro, né? Aquele cruzeiro que nasceu há 2 anos atrás, né? A imersão terapêutica, onde a gente vai fazer um encontro, né? De pessoas que vai defender as suas hashtags, mas também de pessoas que querem estar ali sendo tratados com terapias em alto mar, a gente vai estar fazendo. E essa ferramenta, ela vai cair para mim assim como uma luva, porque até lá eu vou desenvolvê-la para grupo, né? Para grupo. E aí, minha filha, esse cruzeiro vai ser assim dos deuses, né? Eita, psicóloga Marlene, eu nunca acerto. Marlene Nizete, seja bem-vinda. Chegou no finalzinho, viu, meu amor? E ainda chegou a tempo de receber também. Esse cruzeiro, gente, cruzeiro sempre é uma coisa muito grande. Quem quiser participar, a gente já vai começar a abrir, tá? A gente já vai começar a pensar nisso, vai começar a pensar em data. De repente, isso acontece agora no final dessa temporada aí de março, quem sabe, né? A gente já vai começar a mexer. Ele começou a ser mexido há 2 anos atrás. Agora a gente já tem que começar a pensar em dar nome, pensar em dar rosto para ele, pensar em dar jeito, né? Então, aquelas pessoas que gostam de ser atendidas, que gostam do atendimento terapêutico, aquelas pessoas que estão ali para se cuidar, a gente vai cuidar delas em alto mar. Que tal? Você já pensou? Você tirar ali 3, 4 dias, tirar ali um final de semana, um pouquinho, emenda daqui e dali, e você em alto mar, você se dá esse presente, você parar de desabusar, a parar, né? Porque é exatamente isso, tirar os abusos que colocaram em você, ou que você mesmo deixou se abusar, ou você mesmo se abusa até hoje, colocando todo mundo ali na sua frente, tá? E hoje a gente bateu muito sobre isso, né? Não foi proposital, tá? É que as coisas realmente, né? Não é cristocêntricas, né? Então elas terminam coincidindo com Deus na frente, tá bom? Beijo no coração de vocês, até amanhã. Amanhã, se Deus quiser, a gente encerra esse assunto, tá? Cheiro!